E sobre futebol, Fefão, uma pauta um pouco mais quente. Ontem tivemos o último jogo da seleção brasileira nas eliminatórias, derrota em El Alto, Carlo Ancelotti aí. Como que você avalia essas eliminatórias da seleção brasileira? Você acha que está esperançoso com esse trabalho do Ancelotti para a Copa do Mundo do ano que vem? Ou você ainda não consegue ver uma cara de um time? Tem muita gente falando que se fosse outro treinador ontem poderia ter tido uma pressão e até que ser demitido, mas como é o Carleto, já tem todo mundo pisando no freio um pouco na crítica. Como que você avalia essas eliminatórias nesse momento da seleção? Felipão, eu acho que a seleção brasileira ela não fez uma boa eliminatória, né? Isso está claro na classificação, foi a pior eliminatória de pontos corridos da história da seleção brasileira. A seleção brasileira cometeu muitos erros dos últimos tempos para cá. Você colocar Fernando Diniz como técnico interino é um erro, né? Aí você coloca o Dorival também não vai bem, aí depois você traz o Carlo Ancelotti. Inclusive, eu acho que uma das poucas coisas que o Edinaldo Rodrigues fez, eu acho que a única coisa que ele fez de bom foi trazer o Carlo Ancelotti, foi insistir no Carlo Ancelotti. Ele é o maior técnico da história da seleção. Inclusive, ele é o maior técnico de todas as seleções que estão aí. Você tem o Tuchel, né, na seleção inglesa também, que já ganhou Champions, mas ele é o maior, disparado. Não tem pra ninguém. Eu acho que a seleção não vai ser... Se a Copa fosse hoje, a favorita era a Espanha, mas disparado. A Espanha tá jogando demais, né? Tem Nico Williams e Yamal. Antes a Espanha jogava muito, mas não fazia gol. Sim. Botava Vidia pra fazer gol, caramba, e aí ganhava de 1-0. Hoje a Espanha arrebenta, cara. Você vê a Espanha jogar, não tem pra ninguém, né? E ainda com dois caras fenomenais. Então a Espanha hoje... Meio-campistas muito bons também, né? Pedri... Pois é. Porra. Espanha é um timaço, cara. Time agressivo, vai pro ataque. Então, pra mim, é a favorita hoje. Daqui a um ano, a gente nunca sabe porque as coisas podem mudar. Mas a seleção brasileira, em contrapartida, sempre quando a seleção brasileira chegava pressionada numa Copa do Mundo, deu certo. 58, a seleção saiu a pedradas daqui quase. Foi campeã. 2002, a seleção perdeu 6 jogos nas eliminatórias. E aí foi campeã. Foi a pior eliminatória até então, né? Foi. Até chegar essa, né? Foi. Com o Ronaldo, inclusive, sem você saber o que ele ia ser da Copa, cara. Como tá o Neymar agora. Exatamente. Com o joelho todo estourado, uma recuperação super rápida. Então você não sabia o que ia acontecer. E em 94 o Brasil conseguiu a classificação na Bacia das Almas, com o Romário chegando ali para salvar a seleção brasileira e foi campeã também. Então, pelo menos, se a gente pegar o histórico da seleção, sempre quando o time chega em crise, o time vai bem. Então, essa é uma esperança para a seleção. Eu acho que o Ancelotti vai fazer um time organizado. O Ancelotti vai ter um time organizado. Se vai ser campeão, não dá para saber. Mas o time é organizadíssimo. O Ancelotti é um baita de um treinador. E olha, a seleção brasileira vai tomar bem menos gols do que vinha tomando. Tomou com o Diniz, tomou com... O Ramon Menezes, não sei quem que inventou aquele cara, né? Não. Aquele cara não deu certo em nenhum lugar, era do sub-20 da seleção, ele assumiu a seleção principal, cara. Olha a barbaridade. Transição, né? 2022 para o ciclo dessa Copa foi um desastre. Exato, aí você tem um Coronel Nunes, que também só fez besteira, né? 100% de aproveitamento no ruim. Depois Edinaldo. Cara. Coronel Nunes, Edinaldo, e agora chegou o novo presidente da CBF, o Samir Chaldi. Exatamente. Mas você consegue ver uma cara de time já nesses poucos jogos que o Ancelotti esteve à frente ou não? Eu acho que ele está ainda formando, eu acho que ele já tem um time base na cabeça, certeza, né? E aí ele vai encontrando algumas peças. Como o Brasil estava uma bagunça, vai ser um pouquinho mais difícil. Ele tem pouco tempo, né? Ele tem mais 3 convocações. Por aí. Né? A terceira é já para a Copa, né? Então ele tem mais 2 datas FIFAs para ele analisar. Então é pouquíssimo tempo. Eu acho que ele vai manter aquele time base, vai colocar os medalhões. Alguns caras vão. Marquinhos vai. O Casemiro com certeza vai. O Alisson vai. O Paquetá, que esteve em Copa do Mundo, vai. O Vini Júnior vai. O Richarlison é capaz de ir. Né? Que são caras... O Richarlison, o melhor momento do Richarlison foi com o Ancelotti. Quando o Ancelotti foi técnico dele. No Everton. Então, exatamente, no Everton. Então, quer dizer, eu acho que ele tem um time base, eu acho que a seleção ele vai para a Copa, talvez não seja a favorita, mas vai de uma forma competitiva. Você levaria o menino Neymar?
Eu levaria. Eu levaria o Neymar, até conversava com o Bruno, né? A gente tem uma opinião muito parecida. Eu levaria o Neymar, mas não para jogar tudo. O Neymar, ele tem que entrar em momentos pontuais, como o Palmeiras fez com o Paulinho. Né? Então, o Neymar, se você colocar o Neymar, mas aí tem que ser conversado com ele, né? Senta aí, Neymar, o negócio é o seguinte, eu queria te levar, porque você, de habilidade, é o melhor de todos. Então, se ele estiver bem fisicamente, né? Obviamente, eu quero te levar. Mas é o seguinte, cara, eu não vou te colocar na primeira fase pra jogar com Jordânia, Uzbequistão, essas porcaria. Eu vou te colocar numa oitavas de final, quartas de final. Tá complicado o jogo, você entra 30 minutos. Semifinal, tá complicado o jogo, você entra 30 minutos. Eu quero contar com você em momentos que eu precisar de você. Aí vai pegar todo mundo cansado. Pô, ele com habilidade bem fisicamente, cara. Você bota o cara perto da área, ele vai arrebentar. Agora o Neymar tem que jogar perto da área. Ronaldo Fenômeno já falava. Isso ele falou num podcast. A área protege o atacante. E o Neymar, ele tem a mania de querer jogar no meio de campo. Por isso que ele se contunde. Porque ele pega a bola no meio de campo, toma uma paulada. Aí ele se contunde. O Messi, o Ronaldo falou, pega o Messi. O Messi pega uma bola no meio de campo, o que ele faz? Pumba, tapinha de lado. Ele vai fazer jogada individual quando ele tá perto da área. Porque aí, se você é derrubado perto da área, falta perigosíssima pro seu time. Se você é derrubado dentro da área, é pênalti. Porque o Neymar, antigamente, ele voltava, mas ele conseguia tirar 2 logo da marcação, ele abria espaço e o time se abria. Hoje ele não consegue mais fazer isso, cara. Não, então, o Neymar... Ele não tem mais potência física pra fazer isso. Exato, mas se ele tiver no espaço curto, perto da área, ele vai conseguir fazer. O gol do Flamengo lá. Exato. Gol contra o Flamengo. E aí, só que pra ele jogar ali, precisa de um time. Porque no Santos, por exemplo, se ele joga ali, a bola não chega, mano. Então, mas aí que tá. Imagina, tem a seleção, pô. Tem Vini Júnior espetado numa ponta, tem Martinelli, você pode ter eu não sei se você Rafinha. concorda, mas ficou uma impressão pelas últimas coletivas do Ancelotti de que ele não vai convocar o Neymar se ele tiver de qualquer jeito. Sim, sim. Se o Neymar não estiver bem fisicamente, ele não vai convocar. Ele não vai pra Copa. Eu tô falando assim, ele bem fisicamente, né? Essa conversa tinha que ser com ele bem fisicamente. Ele não tá bem fisicamente? Não sei, ele teve uma lesão recentemente agora, né? De novo. Não, não foi. Ele mesmo negou que teve lesão. Não, ele falou que teve um incômodo, sim. Teve um incômodo, mas não foi lesão. Um incômodo. Ele não foi convocado porque não tá jogando. Desgaste. Ele falou, tive um desgaste, mas não chegou a ser lesão, não fui convocado porque é uma questão técnica. Ele mesmo falou isso. Então, não, ele acha que é uma questão técnica, né? Então, mas a notícia que saiu às vésperas da convocação foi que ele estava lesionado, não foi? Foi. Então, eu tenho informação que essa lesão nunca aconteceu. Então, aí eu não tenho essa informação. Então. Mas, enfim, eu contaria com o Neymar nesses momentos. Eu acho que o Neymar pode ser o Paulinho do Palmeiras na Copa. Aí eu acho legal. Paulinho, ele entrou contra o Botafogo, ele jogou 30 minutos, ele saiu. Ele entrou e saiu. Sim. Deu 30 minutos, ele saiu, ele foi substituído. Ele não jogou até o final. Ele entrou contra o Inter Miami também e empatou o jogo com o Palmeiras. Exato. E entrou contra o Chelsea, teve uma chance igual e quase empata também. É isso que eu tô falando. Se eu usar o Neymar nessas condições, não é ruim, cara. Tipo, se eu usar um especial, assim, no videogame. Mas aí precisa ser conversado e precisa ser combinado. Achei ele falar, não, quero jogar tudo aí. Cara, eu dúvida se o Ancelotti faria isso, sabia? Eu dúvida, cara. Eu também. Eu sinceramente não sei o que ele levaria um cara igual o Neymar só pra usar em momentos esporádicos, assim. Não faz muito... Não é muito perfil dele. Eu não vejo muito parecido essa discussão do Neymar com o que foi o Romário em 2002? O Romário em 2002 eu acho que foi um pouco mais polêmico. Eu sei, né? mas mais forte. O Neymar chorou, o Romário chorou. Teve uma questão ali também que era além extra-futebol, que era uma questão de quebra de confiança do Filipão, aquele caso que o Romário conta, que ele foi chamado para um jogo contra o Uruguai, ele alegou que não ia porque fazer uma cirurgia no olho, sei lá, e aí ele jogou pelo time dele e o Filipão ficou puto. Sim. Teve umas questões ali extra-campo. A do Neymar é sobre o campo. Mas assim, a minha impressão, e aí eu quero saber a sua opinião, até hoje eu ouço muita gente que defende que o Romário tinha que ter ido em 2002, mesmo com o Brasil tendo ganhado. E é loucura, o Brasil ganhou. Assim, o Filipão, desculpa, acertou. Que se ganhou, velho. Nada me garante que se o Romário tivesse lá, o Brasil ia ganhar. Então o Filipão acertou. Mesmo deixando o Romário, vamos lembrar, Djalminha e Alex. Exatamente.
O Brasil ganhou, então acabou a discussão, pra mim. Eu sinto que, assim, tem muita gente que se você perguntar pra pessoa assim, claro, se ela for honesta, né, muitos não serão. Dizem que ama a seleção pra caralho, que não sei o quê, mas eu sinto que muitos preferem que o Neymar vá pra Copa e o Brasil tome no cu do que o Brasil ganhar sem o Neymar. Eu sinto que tem mais gente que torce pelo Neymar do que pela própria seleção. Com a desculpa de que é o Brasil, precisamos dele, mas no fim do dia o cara não tá torcendo muito bem pra ganhar. Porque, gente, se for pra ganhar, você vai pagar com qualquer um. Eu vou torcer pro Brasil com ou sem Neymar. Que o Richarlison que o Richard seja o craque e a gente vai comemorar. Paquetá, mas eu sinto que pra uma parte da galera só vale se eles verem o Neymar ganhando o título, esfregando o título na cara dos haters e não sei o quê. É um negócio meio doentio essa coisa no Neymar, não é? Também? Eu concordo também acho, cara, meio doentio mesmo. Doentio, cara. O Neymar, eu sou fã do Neymar, eu acho ele um baita jogador, acho ele um dos maiores jogadores que a gente teve nos últimos tempos aí, mas eu também entendo que ele precisa estar bem fisicamente, e eu concordo. Tem muita gente, o Neymar é aquela coisa que tem muita gente que odeia e tem muita gente que adora, né? Então há uma divisão mesmo. O Neymar, qualquer coisa que ele faça, tem nego que vai criticar e tem nego que vai falar, não, foi legal e tal. Ele desperta isso, é muito engraçado, né? Principalmente agora na volta dele, quando ele vai pra Kings League, aí depois ele bota uma tatuagem. Pô, ele até botou uma tatuagem no Santos, teve gente que criticou, cara. Porra! Aí não, fez uma tatuagem de amor ao Santos, fala, pô, é falso, só porque tá em má fase, tá tentando ludibriar a torcida. Pô, você acha que ele precisa disso, cara? Cara que já jogou no Barcelona, no Paris Saint-Germain, é o maior artilheiro da seleção. Nesse aspecto eu também concordo com você. Tem gente também que na contramão... Caça, né? Caça. O cara virou um símbolo da polarização. Ou você ama, ou você odeia. Eu acho que nem ao céu, nem à terra, isso, pô. Porra, é perfeito. Não é? Pô, Neymar é um grande jogador, Precisa melhorar fisicamente? Precisa. Tudo que precisa acontecer tecnicamente também. Tudo que precisa acontecer a gente fala. Mas não precisa porque o cara não tá bem tecnicamente. E, pô, quantos anos se passaram quando ele jogava aqui? Pô, é óbvio que o jogador muda. É óbvio que a característica do jogador não é a mesma. A explosão não é a mesma. O cara tem idade, cara. Um histórico de lesões absurda, né? Pô, o cara teve uma lesão de ligamento cruzado. Ele, eu sempre falo isso. No Paris Saint-Germain, ele tinha uma média de 30 jogos. Sem a lesão de ligamento cruzado. Com a lesão de ligamento cruzado, sua média cai, cara. Não tem jeito. É um jogador que tem problemas físicos. E ele tem mesmo. E a gente precisa entender isso. Agora, não precisa massacrar o cara porque ele não joga bem. Ele ainda é uma atração. O que ele traz de receita pro Santos, ninguém fala. Pô, ele aumentou em 8 vezes o patrocinador do Santos, cara. Os patrocínios, 6 vezes, né? 6 vezes os patrocínios do Santos. Pô, aumentou. Prefiro esperar o balanço. Aumentou, cara. Prefiro esperar o balanço porque ele ganhou 80% também, né? De mais-valia do que ele trouxe a mais. Então, assim, o que vai pingar no clube, eu sinceramente não sei se é tão mais assim que não... Mas por exemplo, se eu tenho um patrocínio de 100%, tá certo? Eu faço ele 200%. Mesmo que ele tire esses 80 a mais que o patrocínio valeu, né? Do 100, ele tira 80. 20 vão pro Santos, cara. Só que ele tem um mínimo garantido que faz com que o Santos fique devendo em 6 meses 105 milhões só de patrocínio para pagar para ele. Não, mas não é só o percentual, tipo, ele vai ganhar 20 aqui, os 20 que ele ganhar ele leva, ou melhor, ele vai ganhar 80 aqui, os 80 que ele ganhar ele leva e o Santos fica com 20. Se não fechar um determinado número... Vira dívida. Vira dívida. Hoje a dívida do Santos com o Neymar Pai, com a NR Sports, é mais de 100 milhões de reais e foi como é que fala? Alongada para o fim do mandato do Marcelo Teixeira em 2026. Como isso vai ser pago? Eu até agora não sei. Exatamente. Mas, por exemplo, o maior patrocinador da história do Santos foi ele que mas trouxe. O maior patrocinador é a história de todo mundo, né? Porque hoje todo mundo tá fechando o maior patrocinador com a bolha das bets. Não, todo mundo tá fechando o maior patrocinador. Não, todo mundo. O Santos Flamengo hoje... tem o maior de todos. Então, o que ganha o Atlético de Madrid. Ele é tão bom um cara tão garoto propaganda assim. Como é que o Atlético Mineiro tem um patrocinador maior que o do Santos? Tá fora do eixo Rio-São Paulo. E não tem o Neymar. Não tem o Neymar. E como é que ganha mais que o Santos? Então, assim, sinceramente, acho que também se exagera com relação a isso. Os valores de patrocínio do Santos, na minha opinião, são muito aquém do que a imagem do Neymar deveria trazer. O que se vendeu de quando ele veio, né?
parecia que ia ser Uma coisa fora da realidade Fora da realidade. brasileira. Não foi. Inclusive dentro de campo, né? E em Exatamente. campo ele não conseguiu. Para mim, o ainda. contrato do Santos com o Neymar é um absurdo. É o pior contrato da história do futebol brasileiro, disparado. Neymar, no primeiro semestre, ganhou mais no Santos, considerando salário e imagem, do que o Vinícius Júnior ganha no Real Madrid. Um time falido. Então é só por aí. E assim, o Vinícius Júnior foi o melhor do mundo lá no passado. O Neymar não tá jogando um caralho. Então, assim, pra mim é um contrato lesivo. E quem assinou esse contrato deveria sofrer impeachment. Pra mim, o papo é esse, assim. O Neymar é ídolo. Esse contrato é lesivo, esse contrato é criminoso aos interesses do Santos. Na minha visão. É uma opinião Você bastante... é santista, então você tá aí sentindo na pele, né? Mas talvez mais até que as outras pessoas que estejam nos acompanhando. Mas assim, é importante dizer, eu prefiro ver o balanço, porque o balanço vai mostrar de fato o que ele trouxe a mais. E se ele de fato cumprir coisas que estão além da minha expectativa, não tenho nenhum problema de falar, eu estava errado, o contrato foi bom, Sim. você se pagou pelo menos. Aham. Acho que não vai acontecer, tá? Vamos esperar o balanço que você falou, né? Eu acho que é melhor mesmo, mas as informações que a gente tinha, né, que esses patrocínios teriam aumentado, o maior patrocinador veio e as vendas também de camisa eram vendas também que aumentaram bastante, né? Até receita em estádio também, né? Porque o público vai pra ver, né? Mas vai em jogos muito mais fora de casa. Né? Mas vai, Porque, né? mas o Santos não ganha nada quando lota o Mineirão. Morumbi tomou de 6, né? Mas a Vila tá mais lotada, não tá não? O último jogo agora contra o Fluminense. Fluminense não lotou.